Boa noite a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos assistir. Nós vamos dar início agora do nosso encontro de quarta-feira. Vamos então unir em prece, pedindo a Jesus que possa enviar os seus mentores espirituais, principalmente os da casa samaritanos, para que a gente possa formar uma grande família. Uma família que busca, através do conhecimento, através do amor, compartilhar com todos aqueles que tiverem a boa vontade de nos acompanhar. Então, vamos fazer uma prece. A prece é bem objetiva, então eu peço a todos que estão participando que esqueçam qualquer problemática do dia e que se dirija os pensamentos somente a Jesus, buscando as energias mais sutis que puder, de acordo com cada um. Vamos então? Vamos pedir a Jesus que nesse momento que nós nos reunimos, que temos esse privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus, buscando algum conhecimento para aplicação em nossa vida diária, nós nos rogamos, Senhor Jesus, que possa assistir a todos. E que possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. E que Tua paz possa reinar em cada coração, em cada ser humano de boa vontade. Que assim seja. Nós vamos convidar agora a Dona Alzira para ela fazer uma pequena palestra de um tema do Evangelho do dia de hoje. Então, convidamos a Dona Alzira para ela ocupar o microfone. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar a parábola da candeia. A parábola da candeia está descrita em 2 evangelhos, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Eu escolhi o Evangelho de Lucas para ficar por uma linguagem mais fácil, mas o conteúdo da parábola é o mesmo. Então, no Evangelho de Lucas, tem o seguinte texto que Jesus disse: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um módio ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. No começo do texto da parábola tem uma palavra que muitos talvez não conheçam. Módio é uma unidade de medida utilizada muito antigamente e corresponde a um cesto de vinho. E o que cabia ali dentro, o pessoal chamava de uma medida de módio. O que diz então a parábola? Qual é a mensagem dessa parábola? Que a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica, quer na esfera espiritual. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião, sob a má fé ou preconceito, e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Assim, pois, tão ridículo é acender uma luz e colocá-la embaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova, e ocultá-lo dos nossos semelhantes.
No sentido espiritual, que é justamente o que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sobre a medida do interesse, nem sobre o leito da hipocrisia, quer seja fraca, média ou forte. Ilumine na proporção do azeite, do querosene ou da eletricidade. O mandamento, então, mais importante, né, é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sob a cama, é o mesmo que não a ter. Esse ensino de Jesus objetiva esclarecer que qualquer pessoa que adquirir conhecimentos em torno de uma verdade, ainda que seja em pequena escala, não deverá guardar a luz desse conhecimento apenas para si, mas procurar divulgá-lo a fim de que todos venham a aurir os seus benefícios. Transforma, portanto, as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará a brilhar. Esse trecho está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, né? Na lição 81. Então, olha como é importante a gente conseguir passar os nossos conhecimentos aos outros, porque é através da boa vontade, da renúncia e do sacrifício que cada um de nós fará brilhar a sua luz. Um outro trecho importante é do livro Voltei, psicografado também por Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacó. Ele diz o seguinte: à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e ser feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. É importante saber, entretanto, que para adquirirmos essa luz interior, há necessidade de nos desvencilharmos das viciações contraídas no desenrolar das vidas pretéritas. E isso se fará através das reencarnações sucessivas que Deus, por excesso de misericórdia, nos concede. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso na reencarnação de hoje. Porque hoje nós estamos reencarnados e não podemos perder essa oportunidade bendita. Os nossos olhos, por sua vez, refletem tudo aquilo que reside no recesso de nossas almas. E, como decorrência, devemos procurar nos enquadrar nos ensinamentos dos evangelhos, processando dentro de nós a reforma íntima, que Jesus Cristo simbolizou como sendo a conquista do reino dos céus. Porque Jesus disse que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, é através dessa reforma íntima que nós vamos conseguir esse simbolismo do reino dos céus. E aí tem uma pergunta para a gente levar para o travesseiro, né? E pensar o que é que nós estamos fazendo. Que tipo de luz é a nossa luz? Para isso, uma resposta para essa pergunta é uma programação de renovação. E nós só conseguiremos
a nossa reforma íntima através do estudo, da meditação e do trabalho. O que nós podemos fazer em relação ao estudo e à meditação? Como estudar? Se obtém através da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita e de outras obras, que levem a projetar a mente na direção dos ideais superiores. A Casa Samaritana de Jesus oferece vários cursos à distância para todos aqueles que estão interessados. Então, esses cursos é uma maneira da gente estudar também. O estudo, ele deve ser meditado, assimilado e principalmente posto em prática, a fim de que se transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. E como nós vamos meditar sobre isso? A meditação que nós fazemos é através da prece. Através da prece, da meditação, nós obteremos a fé que necessitamos para a superação de nossas fraquezas e a esperança que estimulará o bom ânimo. Então, quando nós estudamos, nós entendemos que é indispensável a prece para nós mudarmos, para termos força para essa renovação interior. E através da prece é que a gente vai superar as nossas dificuldades e vamos ter esperança no amanhã, esperança que vai melhorar. Então é isso que estimula o nosso bom ânimo. E através do trabalho. O trabalho também entra na renovação de cada um de nós. Então, através do trabalho material, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e para com a sociedade de que participa. Esse trabalho é o trabalho de cada um de nós, dentro dos nossos afazeres diários. Mas existe um outro tipo de trabalho, que é o trabalho relativo ao desenvolvimento espiritual, através da fraternidade com o próximo. E através disso, o homem aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará por adquirir qualidades elevadas ou por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então, estamos sempre nos renovando. Hoje, nós somos diferentes do que fomos ontem. Estamos melhores. E amanhã, se continuarmos com fé, com objetivo, estaremos melhores do que hoje. Então, o que nós temos que ter em mente é que cada um de nós temos que trabalhar para que possamos brilhar. Jesus disse que cada um deveria brilhar a luz própria. Ele disse: brilhe a vossa luz. Essa luz é a luz do conhecimento. É aquela luz que nós não devemos pôr debaixo da cama. É a luz que nós precisamos passar para os nossos amigos, para os nossos assistidos da casa, para as pessoas que nem nos conhecem. É a luz do conhecimento. E através da luz do conhecimento, do estudo, da fé, nós conseguiremos brilhar cada vez mais. Que Jesus nos abençoe e faça brilhar a nossa luz. Que assim seja. Nós agradecemos a explanação da Dona Alzira e aproveito esse momento que ela nos deixa para convidar a todos que venham buscar essa luz. O conhecimento é luz, como ela falou. E esse conhecimento é que nos leva à prática, porque conhecer, os livros conhecem. Nós precisamos conhecer e vivenciar. O que é vivenciar? É procurar viver esses momentos.
esses momentos difíceis que a Terra está passando. Então, o espírita que já entende, sabe, então ele não tem medo, porque o que é morte para nós? Não significa nada, significa apenas uma passagem para o outro lado da vida, da onde nós viemos. Então nós somos calmos, nós estamos calmos e tranquilos, esperando a vontade do Pai, que é o autor e Senhor de tudo. Vamos passar a palavra agora para o nosso companheiro Flávio, para que ele fale a parte do Evangelho de hoje, dessa quarta-feira tão esperada. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor dos bons espíritos nos envolvam, para que bem possamos compreender as lições do Evangelho desta noite. O nosso capítulo de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Ele é um capítulo muito interessante do Evangelho, assim como todos, né? Mas o capítulo 5, ele tem uma significação muito especial, não só para nós espíritas, mas para todos que se propõem de alguma forma a estudar os ensinamentos do Cristo e entender um pouquinho sobre o significado da vida. Porque no capítulo 5 ele vem trazer uma explicação e vem dar um significado à dor. Uma dor que assola a humanidade inteira terrestre. Através do capítulo 5 a gente tem uma explanação muito detalhada pelos espíritos, através de Allan Kardec, sobre o significado da dor. E não é por menos, o capítulo 5 ele é o capítulo mais longo do Evangelho. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e for olhar os capítulos, o capítulo 5 é o mais longo, e não é por menos. Porque aqui, quando nós estamos encarnados, o sofrimento faz parte da nossa vida, como uma forma de evolução, como uma forma de progresso à criatura humana. E é bem interessante que a gente, fazendo uma análise sistemática até do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que o capítulo 4 do Evangelho ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É um capítulo que fala da reencarnação, da pluralidade das existências. E logo em seguida é o capítulo 5 do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos. Ou seja, para você entender a dor, o sofrimento de hoje, isso está necessariamente ligado a uma existência anterior, em regra. Essas aflições, as dores estão ligadas a uma existência anterior. Então é por isso que a gente estuda o capítulo 4 antes, que fala da reencarnação, porque a gente precisa ter uma base da reencarnação para entender a dor, que é tratada no capítulo 5. E o mais interessante, o mais bacana disso tudo, é que no capítulo 6 do Evangelho, Allan Kardec traz o Cristo Consolador, aquela passagem de Jesus Cristo que fala assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ou seja, traz o significado da pluralidade das existências, traz a dor, a aflição, como uma causa necessária para a evolução terrestre. Em muitos casos, a dor ela é tão intensa que a gente pensa que não vai aguentar. Daí vem o capítulo 6 e fala: olha, Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ela vem apaziguar, vem amainar essa dor, esse sofrimento, para a gente ter um fôlego para continuar a nossa caminhada, a nossa empreitada, diante das adversidades, diante das dificuldades da nossa existência. Então hoje a gente vai estudar o finalzinho do capítulo 5, e é interessante porque no final deste capítulo, Allan Kardec ele faz algumas perguntas aos espíritos. E são perguntas bem interessantes para a nossa compreensão. Então ele começa assim, eu vou ler as perguntas e a gente discorre um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então ele começa assim: deve-se, por termo, acabar, encerrar as provas do próximo, quando se pode? Então olha só a pergunta de Kardec. Ele fala assim, olha, perguntando para os espíritos: eu posso colocar fim
na prova, na expiação de uma outra pessoa, se eu tiver essa condição, eu posso fazer isso? Ou devemos, olha o Allan Kardec continua, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? O que vocês acham? Você que está aí nos assistindo, pode mandar aí o que vocês acham, que o Mauro vai liberar aqui para a gente. Seus comentários o Mauro libera aqui e a gente vai conversando, trocando uma ideia aqui. Então, você que está assistindo, o que vocês acham? A gente pode colocar, sim, a uma prova, quando a gente tem condições, ou não, a gente tem que deixar a pessoa sofrer, porque a gente está aqui para sofrer, então a gente tem que deixar a pessoa sofrer. É interessante, porque, às vezes, os espíritas, né, quando chegam na casa espírita, eles aprendem uma coisa muito interessante, que é as provas e expiações. Então, ele sabe que a gente vem na Terra, a gente tem que sofrer para a nossa evolução, só que ele guarda tanto isso com ele, que ele acha que a gente tem que deixar todo mundo sofrer. Que se a pessoa está sofrendo, ela tem que ficar feliz com o sofrimento, porque isso vai ser bom para ela. E daí ela chega, pasmem, ela chega a imaginar, e a gente já viu isso nas casas espíritas, as pessoas falando assim, não, a gente não pode tirar o sofrimento de uma pessoa. Se ela sofre, a gente tem que deixar, porque Deus quis assim, então a gente não pode fazer nada. Então a gente não tem que ficar na nossa e deixar ela sofrer, né? Isso, na verdade, é um argumento de conformação. Às vezes a gente pode fazer algo para uma pessoa, só que a gente fazendo esse algo para diminuir o sofrimento dela, exige algo da gente. Exige um fazer nosso. E a gente, para querer ficar acomodado, para não querer se expor, ou talvez não querer ter trabalho, ela acaba, mas Jesus sabe, Jesus vai ajudar, vai amparar essa pessoa. E acaba dando de ombros e não ajuda essa pessoa. É um grande equívoco. É um grande equívoco. Não é assim. Nós espíritas, nós cristãos, melhor dizendo, nós temos que fazer o máximo para, de alguma forma, ajudar, ainda que seja uma pequena ajuda, o sofrimento do próximo. Então, o que tiver ao nosso alcance, a gente tem que fazer. E é interessante, a gente tem que fazer para ajudar, mas não de uma forma arrogante, de uma forma prepotente, não querendo dar lição de moral. Porque algumas pessoas, elas falam, não, eu estou querendo ajudar, e começa a querer dar lição de moral na pessoa. Isso não é caridade, isso não é ajuda, isso é orgulho, querendo se impor sobre a pessoa. Então, nós temos que ajudar de uma forma humilde, de uma forma cristã, fazer o máximo. Então, aqui no Evangelho, os espíritos até falam para Kardec, olha, vocês espíritas, vocês cristãos, vocês têm que conduzir a vida de vocês sempre com uma divisa, sempre com um lema. O que eu posso fazer para colocar termo na aprovação daquela pessoa ou diminuir o sofrimento dela? Todo o pensamento diante de uma dificuldade de uma pessoa alheia é: o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para mitigar esse sofrimento? Esse tem que ser o nosso pensamento. Se a gente, e aqui os espíritos falam para Kardec assim: por um acaso, você sabe se nos desígnios de Deus, Deus colocou você no caminho dessa pessoa para que você seja a fonte, aquela pessoa para resolver aquele problema da pessoa de uma outra encarnação? Os espíritos falam isso para Kardec. Então, às vezes a gente quer se fazer de Deus, a gente quer colocar provas para as pessoas, sendo que no desígnio de Deus são outros. Então é interessante, porque todos nós aqui estamos para sofrer na Terra. A gente não veio, a gente tem condições de ser feliz. Mas diante do nosso passado, da gente adotar aquela postura de outras vidas, às vezes a gente passa pelo sofrimento. E isso, Sueli, boa noite, Sueli, tudo bem? Então a gente passa por isso. Só que a gente tem condições de ser feliz. A gente depende do nosso esforço. Então a gente tem que trabalhar para isso, não só para a gente, como com o próximo também. Isso é muito interessante. Então, realmente, se a gente tiver condições de ajudar, a gente
tem que ajudar, sim. E que, diante da nossa ajuda, a pessoa tiver que continuar passando por aquela provação, isso vai acontecer. Mas que nós façamos ao menos a nossa parte. Então, aqui é a primeira pergunta de Kardec. A segunda pergunta, ela é muito interessante. A gente poderia aqui ficar 2 horas só conversando sobre ela. A Dona Ivone, boa noite, Dona Ivone, tudo bem com a senhora? Então, a gente poderia ficar umas 2 horas só falando dessa segunda pergunta aqui de Kardec. Olha só que interessante. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? O que Kardec quer saber aqui? O que vocês acham? O que Kardec está falando aqui? É permitido a eutanásia? Vocês sabem o que é eutanásia? Vou até dificultar um pouco. Vocês sabem o que é ortotanásia? E distanásia? Vocês sabem o que é? Poxa, Flávio, nem eutanásia eu já ouvi falar. Para propósito, eu já ouvi falar algumas vezes em eutanásia, mas ortotanásia e distanásia, essas eu nunca ouvi dizer. O que significa isso, Flávio? Bom, isso é bem interessante, porque o que Kardec está perguntando aqui é sobre eutanásia, ou seja, é aquele doente terminal. Aquela pessoa que foi diagnosticada com uma doença, está em fase terminal, está lá no leito hospitalar, está sofrendo, e daí Allan Kardec fala assim, olha, essa pessoa que não tem mais condições, eu posso abreviar a vida dela? Eu posso pedir para o médico aplicar uma injeção letal nessa pessoa? O que vocês acham? Hein? A Celina aqui está refletindo, está aqui com a gente. Tá? O que vocês acham? É possível a eutanásia? Então, antes disso, vamos fazer essa distinção entre eutanásia, ortotanásia e distanásia? Vocês já descobriram o que é? Vocês estão quietinhos, vamos participar aí, gente. O que vocês acham? Quais são as diferenças? A eutanásia, gente, é um procedimento de abreviação da vida. É aquela pessoa que está com câncer terminal, os médicos chegam para a família e falam, olha, fulano de tal, infelizmente, ele está com câncer, não tem mais condições, ele está em sofrimento e não tem, é um quadro irreversível, segundo o médico. E a família fala, poxa, coitadinho, ele está sofrendo, doutor? O médico fala, ele está sofrendo, é um câncer que causa dor, ele está sob efeito de morfina, mas ainda é uma dor intensa, e ele está sofrendo. Ai, que dó. E doutor, não tem nada que a gente possa fazer? Olha, a gente pode abreviar esse sofrimento dele, como é um quadro irreversível, a gente aplica um medicamento ali e ele acaba morrendo. Né? Eles não falam desencarnando, porque se eles falassem desencarnar, eles não iriam fazer uma prática dessa. Ele acaba morrendo. E daí? A eutanásia, então, é abreviar a vida. Ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é quando o próprio morto, ao descobrir que ele está no estágio terminal, ele vai lá e ele mesmo aplica a injeção, que é o suicídio assistido, que a gente fala, e pasmem. Tem países que regulamentaram já o suicídio assistido. A pessoa faz escolha, ela quer se suicidar, ela vai lá, procura um médico, uma clínica, tem um acompanhamento psicológico, ela vai lá e ela se suicida. É o suicídio assistido. Tem países que isso está regulamentado em lei. Tá? Se não me falha a memória, a Holanda tem o suicídio assistido. Me ajudem aí. Vocês acham que... Qual país que é? E tem a ativa e a passiva, que é um terceiro que abrevia a vida da pessoa. E tem a ortotanásia. O que é a ortotanásia? A ortotanásia é quando a pessoa ela chega num estado terminal e ela deixa para o próprio organismo ali já se desprendendo do perispírito, se desprendendo do corpo físico. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre o perispírito, a gente vai falar um pouquinho sobre o perispírito. Ele vai se desprendendo e naturalmente
o espírito se desprende do corpo e ele desencarna. Essa é a ortotanásia, é um procedimento natural de morte. No estado terminal, deixa a pessoa sem equipamentos para dar um maior tempo de vida, métodos terapêuticos para estender essa vida, deixa lá que a pessoa naturalmente ela vai desencarnar. É a ortotanásia. E a distanásia, o que é? É o uso de todos os métodos terapêuticos para que aquela pessoa não morra. A pessoa ela é mantida viva, ligada a aparelhos. Então, ela já parou a morte cerebral, tudo, mas a família quer que mantenha aquela pessoa ali encarnada. Então, é todos os métodos terapêuticos para que essa pessoa fique encarnada. É a distanásia. Eu faço um método mnemônico que distanásia é distante, né? É morte mais distante. É a distanásia, né? Então, a gente tem essas 3 hipóteses. E daí, o que vocês acham? Vocês acham que a eutanásia, ela não permitida, porque no espiritismo a gente não proíbe nada, né? Vamos assim dizer, é boa para a pessoa que está desencarnando, a eutanásia, ou seja, abreviar a vida, a morte da pessoa. Ela tinha um quantum de vida ainda, mas acaba abreviando. O que vocês acham? E isso, gente, pode acontecer conosco. A gente não sabe o que vai ser amanhã com relação aos nossos parentes e a nós mesmos. Então, é bom a gente saber dessas coisas para a gente ter uma orientação, pelo menos espirituais, se isso acontecer na nossa família, se isso acontecer conosco. Isso é muito comum. Legal, países que permitem o suicídio assistido. Holanda, Suíça e Bélgica. Obrigado, Rosana. Legal. É isso mesmo, Holanda, eu sabia que eu me lembrava alguma coisa. Obrigado. Então, gente, a eutanásia, você vai abreviar o desencarne da pessoa. O que acontece? Isso é muito interessante. Eu estou falando aqui, a gente tinha muito tempo só para conversar sobre isso. Quando o espírito ele vem encarnar, quando ele vai encarnar no corpo físico, o que acontece? Ele vai se ligando ao corpo físico, o perispírito, o espírito, célula a célula do corpo perispiritual. Então, o perispírito é um corpo igual ao nosso, só que é diferente, é de uma matéria diferente, é quintessenciada que a gente fala. Se você tem dificuldade para entender o que é perispírito, quintessenciada, então está na hora de você se inscrever num curso aqui da casa, porque daí você vai saber de tudo isso de forma minuciosa. Mas, pois bem, o nosso perispírito ele é igual ao nosso corpo físico, só que ele é de uma matéria mais sutil. Ele é de uma matéria quintessenciada. Então, o que acontece? Quando ele vai encarnar, esse corpo perispiritual, ele dá um molde para o corpo físico. Ele é um molde para o corpo físico. Então, o corpo físico ele vai se ligando célula a célula no corpo perispiritual. Até que quando vai completando isso, são os 9 meses que dá o nascimento. Então, para reencarnar, vai se ligando. Para desencarnar, é a mesma coisa. O perispírito ele vai se desligando do corpo físico. Então, olha só que interessante. A gente encarna, e um outro detalhe. Quando a gente encarna, a gente vem com quantum de energia. É como se a gente chegasse no plano espiritual e falasse assim, enche o tanque. A espiritualidade vai lá, enche o tanque de combustível. Encheu o tanque, você vem com um quantum de energia. Só que durante a nossa vida, a gente vai utilizando esse quantum. É que nem o carro. Se eu uso o meu carro acelerando de forma constante, se eu não faço manutenção no meu carro, o que acontece? Eu vou diminuindo a vida útil do motor do meu carro e meu carro não vai durar o tempo que ele tinha previsão. O corpo físico é a mesma coisa, ele vem com um quantum de energia e de modo como eu vou conduzindo a minha vida, eu posso diminuir mais rápido esse quantum de energia. Tá? Então, quando a gente tem uma morte normal, alguma coisa assim, uma morte natural, o que acontece? Esse quantum vai diminuindo, e se a gente tiver merecimento, quando a gente vai desencarnar, quando vai ter esse desprendimento do cordão de prata,
que cordão de prata fala? Entre nos nossos estudos, porque já está acabando o nosso tempo. Quando tem esse rompimento do cordão de prata, que liga o corpo físico ao corpo espiritual, esse quantum já praticamente se esvairiu. E a gente retorna ao plano espiritual de uma forma mais equilibrada, porque não existe essa energia vital que é do corpo físico, muito ligada ao perispírito, e aí mais tranquilo o nosso retorno ao plano espiritual. De modo que quando a pessoa está num estado de agonia, nessas doenças terminais, ela está terminando de esgotar esse quantum vital. E outra coisa, nesses momentos que precedem a morte, o espírito ele está refletindo em várias coisas. E neste instante ele pode ter um momento, um átimo de lucidez, que isso pode ser uma causa de preservação psíquica dele, que não seja uma perturbação psíquica no plano espiritual. Olha só como esses momentos são muito importantes. Então, olha só, no momento em que a pessoa está ali em estado terminal, ela está desprendendo o corpo perispiritual do corpo físico, ela está passando um filme da vida dela na cabeça dela, e ela está vendo várias coisas, e ela pode ter um átimo de lucidez para pedir perdão para alguém, para se desculpar, para falar alguma coisa para um ente querido. E se a gente abreviar, a gente vai tirar isso dela. E isso, com certeza, será uma causa de perturbação no plano espiritual. Então, quando uma pessoa é o suicida, ele tira a própria vida, ele vai para... Por que o suicida ele volta para o plano espiritual desequilibrado? Porque ele estava com um quantum vital ainda muito grande. Ele tirou isso, isso vai ser causa de perturbação para ele, a grosso modo. A mesma coisa acontece com quem a gente pratica a eutanásia. Porque ela também ainda tem um quantum a esgotar. A gente vai lá e corta esse processo de desencarne. É uma causa de perturbação. Isso é muito interessante, porque tem muita coisa para falar disso. Tem para a gente falar do perispírito, de como se dá o desenvolvimento do perispírito. Dá aqui para a gente puxar um pouquinho sobre processos de cremação, exumação, tudo isso, gente. Então, tem muita coisa para conversar que a gente precisa estar estudando. A gente está num grupo de estudo, não tem jeito. Então, a gente não deve abreviar a vida da pessoa e mais. Se uma pessoa ela está em estado terminal, não pode acontecer o que às vezes a gente chama de, entre aspas, milagre. Não pode, naquele momento, a pessoa... Quantas pessoas estavam na beira da morte que se recuperaram assim de forma a assombrar todos os médicos? Mas que jeito essa pessoa obteve uma cura? Que jeito que ela se recuperou? Estava com câncer de estado terminal? Então não adianta, gente. Quando chegar a hora da gente retornar, a gente vai retornar. Edna Brasílio, boa noite. Então, a gente vai retornar para o plano espiritual. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Então, quem determina isso é Deus, não os homens. Não nós. Então, isso é muito importante para a gente ter isso em vista. Tem uma outra questão aqui, que fala assim: o homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Isso é muito comum também. As pessoas, às vezes, quando o mar está revoltoso, elas gostam, pela curiosidade, de ir lá ver as ondas na beira da costeira. Ah, vamos lá ver o mar na costeira. Isso é uma situação que às vezes acontece muito. E daí o que acontece? As pessoas são curiosas, são abusadas, vem uma onda maior e arrebata essas pessoas para o mar. Uma pessoa, um terceiro que está ali vendo a situação, vê que a onda arrebatou uma pessoa e jogou no mar, naquele mar revoltoso. Um mar muito bravio, aquelas ondas imensas. Essa pessoa, ela fala: meu Deus, o que eu faço? Eu vou pular. Mas, meu Deus, se eu pular, eu vou morrer também, porque é muito difícil a gente sobreviver. Até mesmo um bombeiro no momento do incêndio, né? Ele entra no meio do fogo, eu vou morrer também. Ou aquelas pessoas, lembra daquele atentado terrorista no 11 de setembro lá nos Estados Unidos? Que muitos bombeiros, mesmo sabendo que o prédio estava em chamas, prestes a desabar, entraram no prédio para salvar inúmeras pessoas, mesmo sabendo que seria muito difícil elas sobreviverem àquela situação. Allan Kardec pergunta: nesse caso, é um suicídio? Porque a pessoa sabe que se ela se atirar ao mar, se ela entrar naquele imóvel em chamas, se ela entrar naquele prédio que está prestes a desabar, ela vai morrer. Os espíritos falam: não. Se a intenção é sincera de salvamento, não há se falar em suicídio.
Na verdade, há uma abnegação e devotamento. E isso é bem visto pelos espíritos, pelos bons espíritos. Porque para salvar o próximo, pensando no próximo, ele ceifou a própria vida. E quem diz que se ele pular no mar, não vai vir aquele helicóptero ou a tábua salvadora para aqueles dois? A gente nunca sabe os desígnios de Deus. Então isso é muito relevante. É muito relevante que a gente não sabe o que Deus está nos provando em determinadas situações, gente. Então, isso é bem interessante. Tiveram duas questões que a gente não conseguiu abordar pelo tempo, mas reitero, participem dos nossos estudos, porque daí a gente vai sanar muitas dúvidas a respeito disso, tá bom? Gente, obrigado, boa noite, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, agora agradecer o Flávio por essa explanação, mostrando para nós que quem tira a vida tem que dar vida. Quase sempre aquele que a gente mata, que a gente assassina, vai ser um filho, um membro da nossa família. Olha, para você ver tudo isso, a gente tem que buscar esses conhecimentos, essas explanações, tirar as dúvidas, tudo no grupo de estudo. E é muito bom pertencer a um grupo de estudo, porque o grupo de estudo aqui, ele é assistido pelo grupo de estudo espiritual. Então, nós temos também essa proteção. Vamos, então, agora convidar a todos. Esquece lá fora, esquece tudo, volta para dentro de si e vamos tentar expandir a nossa luz interna, para que Jesus nos ajude nesse momento, para que possamos encontrar essa luz dentro de nós e seguir o conselho de Jesus que disse: resplandeça a vossa luz, o que foi dito no Evangelho. Cada dia a gente tem que buscar essa luminescência, esse resplendor. Busquemos Jesus. Faz o máximo possível, porque é difícil manter a mente. Mas estou fazendo uma prece bem objetiva para que a gente possa alcançar os nossos desejos, os nossos, tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos lá, pensando em Jesus, nessa grande luz, nesse homem mais belo, mais iluminado que a Terra conheceu, que nos deu essa grande terra como educandário nosso, para sermos educados. E agora, a nossa terra está doente. A nossa terra está sofrendo. Elevemos nossos pensamentos até Jesus. Abramos os nossos corações e confessamos a Ele as nossas culpas. Nós também temos culpa de tudo isso. Então, nós pedimos perdão a Jesus por esses nossos irmãos que estão sofrendo, por esses que neste momento estão deixando a terra, estão partindo para o plano espiritual, e aqueles que estão sofrendo a dor da perda, a dor da saudade, porque a dor é nos dois mundos, não é só aqui para nós. Aqueles que partem também sofrem a dor das saudades. Que Jesus, nesse momento, possa aliviar a nossa terra. Hoje, que o céu derrama um pouco de água, os fluidos em forma de água, para a nossa terra em Taubaté, refrigerando o nosso ar. Aproveitamos essa oportunidade para agradecer essa chuva que vem refrescar as nossas ideias na parte espiritual, porque tudo tem dois lados, a parte física e a parte espiritual. Por algum motivo, essas gotas de água estão caindo na nossa terra, alimentando o seio da terra, para que produza frutos, nos dando exemplo
para que possamos também produzir os frutos, frutos de esperança, frutos de paz, frutos de amor. Então, nessa noite, Senhor, recebe as nossas preces e aceita os nossos propósitos de bem. Queremos ser melhores, mas não sabemos, tropeçamos todo dia, a todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor. A todos aqueles que nesse momento, na terra inteira, estão passando pelo crivo da dor, pela provação da dor, dor física e dor moral. Obrigado, Mestre, muito obrigado, que assim seja. Agora, nós vamos invocar, chamar, convidar outro grupo, o grupo de Bezerra de Menezes, que é uma equipe de médicos, de enfermeiros, todos aqueles, com todos aqueles aparatos, vêm socorrer os nossos irmãos que nesse momento aqui na Terra estão deixando, estão despedindo da Terra, estão voltando para o plano espiritual, não só eles, mas toda a equipe de médicos, enfermeiros, atendentes nos hospitais da Terra, que eles possam, nesse momento, se libertando do corpo físico, possa se dirigir para o plano espiritual, na certeza de que será bem acolhido, porque o Pai não faz exceção de ninguém. Que nesse momento, a Falange de Bezerra de Menezes percorre com os demais grupos de assistência e de socorro a todos aqueles que nesse momento estão passando por provações, seja ela de qualquer espécie. Obrigado, Mestre, por esse momento que passamos juntos. Obrigado por ter essa oportunidade, quando muitos estão distantes, quando muitos nem conhecem o seu nome. Obrigado, Senhor. Dá-nos novas oportunidades de regeneração, de melhora. Ajuda-nos, ilumina a nossa estrada, conforta os nossos pés, para que possamos continuar caminhando. Queremos ser os caminheiros vossos, queremos buscar essa luz para o conforto de nossos corações e principalmente para os nossos espíritos cansados, que já vêm de diversas reencarnações. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco até o fim da nossa jornada. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso encontro, agradecendo a todos pelas energias que eu senti e que devolvo a todos com o carinho de Jesus e que possamos estar aqui novamente na próxima semana, buscando estudo, buscando conhecimento, para que essa luz que está dentro de nós, que Jesus falou, que vós sois luz, ela precisa, ela tem que resplandecer. Boa noite a todos, fiquem em paz, fiquem com Jesus, que assim seja.